Seja bem-vindo a essa videoaula. Nosso objetivo é trabalhar com perímetro e área. Você lembra o que é perímetro? Você lembra o que é a área? Por exemplo, nessa figura que é um retângulo, com lados medindo 3 cm e 4 cm, como calcular o perímetro? Como calcular a área? Deixe aí nos comentários. Antes de começar a abordagem do problema, vou pedindo já que você deixe o seu like e inscreva-se no canal. Você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Essas são duas grandes motivações para a continuidade da produção de videoaulas abordando os mais diversos tipos de temas da matemática e resolução de exercícios. Vamos ao enunciado. Nós temos aqui um retângulo com lados medindo 3 cm e 4 cm. Se você não lembra direito, o retângulo é um quadrilátero plano convexo que possui os 4 ângulos internos com a mesma medida. Se a gente desenvolver um raciocínio simples, nós vamos concluir que os ângulos que eu estou indicando com o cursor, eles medem 90 graus. Esse fato a gente representa usando a notação de um quadrado com um pingo no meio. Essa representação é para ângulos que medem quanto? 90 graus. Está aí nosso retângulo com 4 ângulos medindo 90 graus, um lado medindo 3 cm e o outro medindo 4 cm. Existe também aqui no canal uma videoaula que mostra que os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. Essa é uma propriedade. Isso quer dizer que se esse lado aqui mede 4 centímetros, esse outro também mede 4 centímetros. O mesmo ocorrendo com esse daqui que mede 3 centímetros. Assim, nós podemos já pensar no cálculo do perímetro e da área desse retângulo. O que é o perímetro mesmo? O perímetro, ele nada mais é do que a soma das medidas dos lados. Nesse caso aqui, nós teremos o perímetro medindo 4 centímetros, mais 3 centímetros, mais 4 centímetros, mais 3 centímetros. Ou então, 4 centímetros mais 3 centímetros, como eles aparecem duas vezes, 4 mais 3 vezes 2. Isso vai resultar para a gente em 7 vezes 2, que é 14 centímetros. Para calcular a área, a gente faz o produto do comprimento pela largura, ou seja, 4 centímetros vezes 3 centímetros. E a gente vai obter 12 centímetros quadrados. Pronto, para essa figura está valendo isso. O perímetro ele mede 14 centímetros e a área 12 centímetros quadrados. O primeiro item a gente já realizou. Agora vamos considerar as medidas dos lados duplicadas para esse retângulo. Ou seja, nós vamos multiplicar por 2. Por exemplo, se a gente vai multiplicar por 2 a medida dos lados, então esse que era 4 centímetros, ele vai ser ampliado para 4 vezes 2, 8 centímetros. Esse outro, cuja medida é 3 centímetros, quando multiplicado por 2, resulta em 6 centímetros. E, em seguida, nós temos que calcular o perímetro e a área dessa nova figura. De novo, para calcular o perímetro, nós temos que somar as medidas dos 4 lados, ou seja, 8 mais 6 mais 8 mais 6, ou 8 mais 6 vezes 2. Vamos fazer isso. Eu vou notar aqui embaixo o perímetro da nova figura. O perímetro vai ser, então, 2 vezes 8 mais 6. 8 mais 6, 14. 14 vezes 2, 28 centímetros. E a área dessa nova figura, ela é o produto
de 6 por 8. 6 vezes 8 é 48 centímetros quadrados. No item 3, nós temos que determinar se existe alguma relação do perímetro com a duplicação da medida do lado. Antes, o perímetro media 14 centímetros. Depois que a gente duplicou a medida de cada lado, nós passamos a ter de 14 para 28. Isso corresponde a um aumento de 2 vezes. Olha só, então quando a gente multiplicou as medidas dos lados por 2, o perímetro também foi multiplicado por 2. E no que diz respeito à área, o que aconteceu com a área? Foi de 12 para 48. Ela foi duplicada? Não, senão ela seria 24 centímetros quadrados aqui para a nova figura. Se você não percebeu que ela foi quadruplicada, você poderia calcular a razão entre esta última área e a área da figura inicial. O que é calcular a razão mesmo? É você fazer a divisão entre esses dois valores. 48 dividido por 12, que é 4. Ou seja, a área da nova figura, que é 48 centímetros quadrados, é 4 vezes a área da figura inicial. Isso quer dizer que quando a gente duplicou as medidas dos lados, a área não foi duplicada. Ela foi multiplicada por 2 elevado a 2, que é 4. Essa conclusão já responde o item 4. E se a gente multiplicasse por 3 as medidas dos lados? Ou seja, 4 vezes 3, girando um outro lado com 12 centímetros de medida, e 3 vezes 3, 9. Nós não precisamos nem fazer os cálculos, porque pelo raciocínio que nós desenvolvemos, nós teríamos que então multiplicar o perímetro por 3 e a área por 3 elevado a 2. Vamos generalizar isso? Antes de começar a generalização, já deixa aí seu like, inscreva-se no canal. Essas são duas grandes motivações para a produção de videoaulas, abordando os mais diversos tipos de questões e temas da matemática. Para generalizar este resultado para quaisquer retângulos, vamos considerar este daqui na cor azul, com lados medindo A e B. É claro que o A e B são valores maiores do que zero, pois são medidas de segmentos de reta, que são os lados do retângulo. Como a gente já conversou antes, o perímetro dessa figura é a soma das medidas dos lados e, neste caso, será 2 vezes A mais B. Por que mesmo? Porque os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. Essa é uma propriedade que eu provei numa das videoaulas que está aí no canal. E quanto à área? A área nós podemos calcular simplesmente multiplicando a largura pelo comprimento, ou seja, A vezes B. Agora imagine que nós vamos multiplicar cada um desses lados por um valor K maior do que zero, ou seja, nós vamos construir outro retângulo que tem lados medindo K vezes A e K vezes B. Vamos considerar nessa mesma figura essas medidas para simplificar a situação. Nesse novo retângulo, nós teremos o perímetro medindo a soma das medidas dos lados, que é 2 vezes K vezes A mais K vezes B. E note que o K está presente nas duas parcelas entre parênteses, logo a gente pode colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência mesmo? É colocá-lo para fora aqui do parênteses, de uma maneira bem simples falando,
multiplicando a soma do A com o B. Então, isso que é colocar em evidência. E a área desse novo retângulo? Qual que é a área? É o produto do comprimento pela largura, K vezes A vezes K vezes B. E você lembra que lá da potenciação, quando você multiplica um número por ele mesmo, você tem ele ao quadrado, sobrando aqui A vezes B para representar nessa expressão. O importante nesse momento é notar, primeiramente, o perímetro da primeira figura era 2 vezes A mais B e passou a ser K vezes 2 vezes A mais B. Ou seja, o perímetro ele foi multiplicado por K. Isso significa que quando a gente multiplica os dois lados de um retângulo por um valor K maior do que zero, o perímetro também vai ficar multiplicado por este K. E quanto à área? O que acontece com a área? Antes ela era A vezes B e depois que os lados foram multiplicados por K, a área passou a ser K ao quadrado vezes A vezes B. Em outras palavras, enquanto o perímetro apenas é multiplicado pelo valor K, a área ela é multiplicada pelo valor K ao quadrado. E esse que é o resultado que nós tínhamos que estudar nesta videoaula. Agradeço por assisti-la. Deixe aí nos comentários se você já conhecia esse resultado ou não. Compartilhe essa videoaula com seus colegas. Te espero para a próxima. Até lá!